Oi, sétimo ano. Vamos continuar a nossa aula sobre a Reforma Protestante, tá bom? Na última aula eu tinha comentado para vocês o que foi a Reforma Protestante, né? Foi uma série de movimentos que ocorreu na Europa que tinham como principal característica demonstrar os excessos e os abusos da autoridade da Igreja Católica, propor uma mudança de pensamento religioso. Aqueles que criticavam a Igreja Católica, que previam uma mudança nos paradigmas da Igreja Católica, eram chamados de protestantes, porque eles estão fazendo isso mesmo, eles estão protestando em relação a tudo aquilo que eles concordam que não é correto na Igreja Católica. O principal nome, como eu já havia começado a falar para vocês, é Martinho Lutero. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Pessoal, Martinho Lutero, ele foi um monge, tá? Ele nasceu na Alemanha durante o século XV, o início do século XV, vai viver durante o século XVI também. E ele, como monge, ele teve uma vida voltada à pobreza. Ele tentou se aproximar dos mais pobres. Ele também foi professor de teologia, por isso ele viajou para Roma, onde é o centro, principal do catolicismo. Nessa viagem para Roma, ele viu muita coisa que ele não concordou. Ele viu muitos padres vivendo uma vida de muito luxo, de muita riqueza, padres que estavam até saindo em bares, fazendo coisas que não estavam de acordo com o que a Igreja Católica falava. Quando ele voltou, ele estava bem indignado com a situação, porque ele trabalhava numa igreja bem simples, com a população rural, que pagava altos impostos, que tinham que fazer coisas que a Igreja Católica mandava, mas que a própria Igreja Católica não fazia o que eles falavam. Então Martinho Lutero, ele vai começar a criticar os excessos da Igreja Católica. É muito importante vocês lembrarem das 95 teses. O que foram essas 95 teses? Revoltado com tudo aquilo que ele não concordava na Igreja Católica, ele criou um documento com 95 teses. O que são essas 95 teses? 95 mudanças que ele achava que deveriam ocorrer na Igreja Católica. Pessoal, é importante lembrar que Martinho Lutero era cristão, acreditava em Jesus Cristo, acreditava na Igreja. O que ele não concordava era com o excesso de alguns membros da Igreja Católica, principalmente do alto clero. Isso não quer dizer que ele é contra a religião, ele quer causar uma mudança na religião. Inclusive, muito do que ele fez é presente atualmente nas religiões protestantes, que vocês podem conhecer, por exemplo, como as religiões evangélicas, que são religiões que acreditam em Cristo, mas que protestam alguns valores da Igreja Católica. Ele criticava, como exemplo, a adoração excessiva às imagens. Ele falava que a população católica amava mais a imagem do que necessariamente Deus. Ele criticava também que as pessoas acreditavam que era comprando objetos sagrados ou então pagando dízimo que a população tinha absolvição de seus pecados. E na verdade para ele não era assim que a pessoa seria absolvida dos seus pecados. Para você viver uma vida harmoniosa, para você ir para o céu de acordo com ele, você teria que ter fé e as boas ações, que é ajudar o próximo, pensar no próximo, fazer o bem para o próximo e para si mesmo. Isso bastaria para Deus. Se você tivesse feito algo errado e você quisesse o perdão de Deus, bastaria você pedir desculpa, você se arrepender do fundo do seu coração e não necessariamente gastar com impostos. Ele também afirmava que a Bíblia Católica deveria ser traduzida, porque naquela época a Bíblia era lida em latim nas missas e o povo não sabia o que o padre estava falando e tinha que aceitar aquilo de maneira autoritária, não podia contestar tudo isso. Dentro dessas 95 teses, ele fez a Confissão de Habsburgo, que é esse documento que vai prever todas essas mudanças na Igreja Católica. Ele começou a ganhar bastante força porque ele vai agradar dois lados da sociedade. Ele vai agradar tanto os burgueses, porque os burgueses vão achar interessante essa nova religião protestante, onde o líder fala que a população não deve pagar impostos. Isso é muito interessante para os burgueses. E também para os servos, que também não querem pagar impostos e querem uma religião um pouco mais inclusiva. Outra característica dele que vai agradar os burgueses também é essa relação que ele vai ter em relação ao sucesso econômico. Os protestantes, em especial Calvino, eles vão falar o quê? Se a pessoa se enriquece, ok, isso não é pecado. Que era uma ideia contrária à Igreja Católica naquela época, que falava que o lucro estava ligado ao pecado. Então era interessante o protestantismo para esses grupos. Os burgueses poderiam enriquecer e isso não seria pecado para eles. Os servos não precisariam pagar impostos tão abusivos e teriam uma religião menos controladora. Lembrando que esses que vão seguir Martinho Lutero, Calvino e Henrique VIII são chamados de protestantes.
Martinho Lutero não foi muito bem visto pela Igreja Católica. Os seus livros, as suas teorias foram até queimados. Ele foi chamado pelo Tribunal da Santa Inquisição, que nós vamos conversar na próxima aula. Pessoal, não se esqueça de se cuidar e logo logo a gente tá junto, tá?